Queridos, que alegria estar aqui junto com vocês. Nós estamos caminhando no Evangelho de Lucas e falei isso da última vez que eu tive a oportunidade de pregar e agora mais ainda nós estamos chegando cada vez mais perto da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, que sem nenhum tipo de dúvida ou questão é o evento mais significante de toda a história da humanidade. Então, quanto mais a gente tiver dimensão disso, mais a gente vai aprender conforme a gente for progredindo. Quanto mais a gente tiver dimensão do que significou tanto a morte, a crucificação, quanto a ressurreição de Jesus, mais a gente vai entender o tamanho do sacrifício que foi feito. E como isso foi grandioso, como isso, tanto que a vida de Jesus Cristo dividiu antes e depois de Cristo. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Convido vocês a abrir. Nós vamos ler do versículo 63 ao 71. Lucas 22, do verso 63 ao 71. E eu vou pedir para vocês abrirem em 3 lugares e deixar o dedinho enfiado aí na Bíblia de vocês. Porque Lucas, vocês vão ver durante o estudo, ele não relata a cena completa. Assim como a maioria dos evangelhos, normalmente você pode pegar coisas diferentes um do outro, seja por informações diferentes que eles quiseram passar, por alguma coisa que para eles teve mais peso, né, dependendo do evangelista. Mas a gente vai ver que a gente vai construir a cena completa lendo os trechos de João, Mateus e Lucas. Então abre aí, por favor, em João 18, capítulo 12. Deixa o dedinho, pega um papel, a fitinha da Bíblia, sei lá. Põe o celular para marcar. João 18, 12. E também Mateus 26, 57. Vamos ler o texto de hoje, e aí depois a gente volta e lê junto. A gente vai lendo depois cronologicamente, mas antes da gente ler cronologicamente, eu também vou passar um pouco para vocês de contexto, para vocês entenderem o tamanho da injustiça que estava acontecendo aqui. Lucas, então, capítulo 22, a partir do 63. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriram seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que bateu em você? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim, e se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Paizinho querido, coloco diante de ti o estudo de hoje, a mensagem, o coração de cada um que vai ouvir essa palavra. Que nós sejamos edificados pelo poder do teu evangelho, da tua palavra, que os corações aqui sejam como solos férteis, Pai, e essa palavra germine, dê frutos, e que nós possamos proclamar do teu reino, do teu Filho, onde quer que estejamos. Em nome de Jesus, amém.
Queridos, então antes da gente voltar, para a gente entender um pouco mais, eu quero ler para vocês sobre o sistema jurídico dos hebreus, desse povo aqui de Israel nessa época. Tá? Por que eu quero ler isso? Porque é muito mais profundo a gente ler esses textos, entendendo e tendo noção do tamanho da hipocrisia que estava acontecendo aqui. Muito mais profundo e completo é o nosso entendimento se a gente conseguir ver através do prisma que Jesus estava vendo, através do prisma que os discípulos estavam vendo, através do que estava realmente acontecendo, e não só com o nosso olhar de hoje, pensando na nossa cultura local, nas informações que nós temos aqui, e assim vai, tá? Então, dentro das regras de julgamento que existiam naquela época, existia um sinédrio. O sinédrio era um grande tribunal que existia, e em algumas cidades, onde existiam mais de 120 homens, existia um sinédrio local. Se existissem 120 homens com família, era instituído então o sinédrio local, com 23 homens, e esses homens eram responsáveis por julgar as questões locais daquela cidade. Então vamos pensar analogicamente aqui, né? Vamos fazer aqui uma analogia com vocês. Vamos supor que nós aqui fôssemos uma comunidade de judeus daquela época, e eu contasse aqui e tivesse 120 famílias. Então, eu ia juntar 23 de nós, homens, e a gente ia formar o sinédrio. A gente ia pegar os homens que eram mais reconhecidos, tinha uma série de critérios para escolher esses homens, não vem ao caso aqui, mas ia ser essa a forma com que seria julgado as coisas no meio do nosso povo, certo? Então, se acontecesse alguma coisa, alguma questão religiosa, teológica, e assim vai, ou às vezes até jurídica, muitas vezes essas comunidades não tinham um poder romano lá gerindo, isso era resolvido por esse sinédrio local. Então, existiam vários sinédrios locais, que eram pequenas comunidades com esses sinédrios, e o grande sinédrio de Jerusalém, que era composto por 70 homens, mais o sumo sacerdote. Esse sinédrio que nós vamos ver aqui hoje é o grande sinédrio. O grande sinédrio era composto de homens que vinham de pequenos sinédrios já provados, então não eram homens inexperientes, eram homens que tinham se destacado no seu trabalho em julgamentos nas suas comunidades, vinham para Jerusalém numa espécie de promoção, como se eles fossem promovidos de um tribunal de justiça para o STF hoje, né, religiosamente falando. Então eles compunham esse grande tribunal que era o grande sinédrio. Esse grande sinédrio era formado tanto por fariseus quanto por saduceus. Então eram todos os judeus ali da época, mas eles eram de grupos diferentes, com crenças diferentes, porém compunham ali esse grande tribunal. Tá? Então, dentro das regras existiam algumas categorias. Eu vou falar agora das regras do julgamento em si. Os julgamentos criminais, que é, por exemplo, esse julgamento que Jesus estava participando aqui, não poderia acontecer à noite. Essas regras que eu estou falando para você, que eu estou passando para vocês aqui, foi um grande compilado que estão basicamente inclusos no Talmud, na Mishnah, em vários lugares, onde isso pode ser encontrado. Se vocês quiserem, depois das referências, eu posso passar para vocês. Porém, não vou citar aqui pelo bem do nosso tempo, tá bom? Então, os julgamentos criminais não podiam ocorrer à noite, ou iniciar tarde. Então, por que isso não podia acontecer? Porque se ele acontecesse à noite, ou ele começasse 3 da tarde, por exemplo, as pessoas estariam cansadas. Pessoas cansadas não estão dispostas a julgar com diligência. Pessoas cansadas não estão dispostas a prestar atenção e serem misericordiosas. Elas só querem julgar logo para sair daí logo embora para casa dormir e descansar. Então, por esse motivo, julgamentos não poderiam acontecer tarde ou à noite. Eles só poderiam começar o julgamento no período da manhã. Tá bom? O julgamento precisava ser público. As decisões nunca poderiam ser tomadas de forma secreta. Então, elas teriam que ser tomadas no grande sinédrio, onde toda a comunidade poderia ir lá e assistir esses julgamentos acontecendo. Isso acontece, e a gente vai vendo que muitos desses mecanismos do julgamento acontecia de forma a preservar a misericórdia. A gente vai ver que muitos dos mecanismos usados aqui para regular esse julgamento
era para garantir que o sinédrio exercesse de misericórdia para aquele que é julgado. Tá? Então ele precisava ser público. Nenhum veredito unânime de culpa, nenhum veredito unânime de culpa poderia acontecer. Ou seja, se a gente tivesse lá 71 no sinédrio e todos eles concordassem em punir uma pessoa, então vamos supor que o Fernando está sendo julgado por alguma coisa que ele fez. Então, principalmente crimes capitais, onde, por exemplo, a blasfêmia, que é o caso de Jesus, aconteceu. Então vamos supor que eu tivesse blasfemado o nome do Senhor e agora eu estivesse sendo julgado por isso. Se os 71 concordassem em me punir, eu era automaticamente absolvido. Isso acontecia para que eles sempre exercessem de misericórdia, para que evitasse uma espécie de vingança. Se todo mundo concorda que eu sou culpado, então provavelmente tem uma coisa errada. Era essa a premissa que eles seguiam. Então, nunca, não sei como que é hoje, mas naquela época era assim. Então, se todos concordam com algo, provavelmente existe uma coisa pessoal ali. Existe uma coisa que a comunidade está pressionando e eles não foram imparciais no julgamento, de fato. Não é possível que de 71, nenhum conseguiu falar, não, esse cara não é culpado, ou eu quero exercer de misericórdia. E todos eles concordaram em condenar alguém à morte. Tá? Então, outro ponto. Depois que o veredito é dado... Depois que o veredito é dado, ou seja, depois que vamos supor que vocês sejam o sinédrio e eu sejam julgado. Depois que vocês me julgassem e eu fosse condenado à morte, vamos supor que 65 pessoas votaram a favor da minha condenação, eu não podia ser executado no mesmo dia. Tinha que existir um dia de diferença entre a minha condenação e a minha execução. Isso era assim, por quê? Porque uma vez que o sinédrio julga e dá o veredito de culpado ou não, quem vai falar qual pena vai ser aplicada vai ser o juiz, vai ser o sumo sacerdote, vai ser alguém que vai tomar essa decisão. Para que isso não seja de forma acalorada tomada, então vamos supor que fosse decidido e o juiz agora vai tomar a decisão de qual vai ser a pena que eu vou cumprir por aquilo que eu fiz. Para que ele não tome essa decisão de forma irracional, muitas vezes tomada pela emoção, às vezes naquele julgamento aconteceu alguma coisa, às vezes estava toda a sociedade clamando por uma punição, sei lá. Existia um dia de hiato, de distância, entre o dia do julgamento e o dia da condenação. Então, por exemplo, nesse caso de Jesus, ele foi julgado na sexta, então provavelmente de acordo com a lei, ele deveria ser condenado e executado somente no domingo, tá? Então é como se fosse dessa forma. Mais um ponto que não vem ao caso aqui de Jesus, mas é importante saber: a propriedade do condenado não é confiscada, mas ela passa à família. Isso também era assim, por quê? Para evitar que o sinédrio julgasse alguém e condenasse alguém para tomar os seus bens. Então vamos supor que existe um membro da comunidade que é muito rico, tem muitas posses, e o sinédrio quer aquilo para si. E aí a gente vai lá e julga e condena aquela pessoa, e aquela pessoa então perde tudo que tem e vem tudo para o sinédrio. Para evitar esse tipo de condenação, a gente vê que isso não passa para o sinédrio, mas passa para a família dele. Vocês estão vendo o tanto de mecanismos que existem para preservar a misericórdia e a justiça, Então a gente vai vendo que muitos desses princípios são usados até hoje no direito, E o que é muito legal de ver. Agora sobre testemunhas, sobre quem pode testemunhar alguma coisa. Então, por exemplo, uma das regras para uma pessoa ser julgada no sinédrio, que está dentro das regras do julgamento, é que para uma pessoa ser condenada à morte, ela precisa ter pelo menos 2 testemunhas que tenham visto aquilo acontecer. Essas 2 testemunhas têm que ir lá diante do sinédrio e falar, eu vi e foi assim, assim, assado. Tá? Então, quais são as regras para uma pessoa poder testemunhar sobre isso? Então, que 2 ou 3 testemunhas concordassem era necessário para confirmar a culpa. Isso está lá em Deuteronômio 19:15. Tá? Testemunhas falsas sofriam a mesma pena que o acusado. Então, se eu for lá testemunhar diante do sinédrio e for descoberto que eu menti, na verdade eu inventei alguma coisa, então eu vou sofrer a mesma pena que o acusado sofreria. Então, se eu fui lá testemunhar diante do sinédrio e a pessoa for condenada à morte, eu vou sendo condenado à morte junto, porque eu menti durante meu testemunho. Então, a testemunha não podia mentir em hipótese nenhuma.
Mulheres, crianças, escravos, pessoas de má reputação ou com deficiências físicas e morais não podiam ser testemunhas. Por que mulheres, crianças, escravos e etc. não podiam ser testemunhas? Porque uma vez que uma pessoa era condenada à morte, essa condenação era executada de forma... eles apedrejavam a pessoa. A gente vê isso, por exemplo, Estevão é apedrejado até a morte. Depois a gente vai ver isso no livro de Atos. Mas a gente sabe pela lei deles que uma vez que uma testemunha professa alguma coisa e aquela pessoa é condenada ao apedrejamento, a testemunha era chamada, aquele que testemunhou no julgamento, a jogar a primeira pedra. Quem começava a executar a pena de morte era a testemunha. Isso acontecia para que criasse uma lei moral, para que a pessoa ficasse tão constrangida se ela estivesse mentindo, que ela ia pensar, eu vou lá mentir e depois eu vou ter que apedrejar a pessoa. Então, mais um mecanismo para preservar a justiça, para que a verdade realmente fosse dita. A testemunha participava da punição, porque se ela viu, ela com certeza vai concordar em participar da punição. Porque ela tem certeza que ela está falando a verdade e que aquela punição foi merecida. Então, eles pensavam que mulheres, crianças e etc. não tinham condição. Uma criança pode testemunhar e depois ir lá e jogar uma pedra em alguém? Então, eles pensavam que essas pessoas não poderiam depois, não iam conseguir executar esse começo dessa punição. Por isso que elas não podiam. As testemunhas deviam detalhar mês, dia e hora e circunstância do crime. Então, isso é um tanto quanto interessante de saber, porque cada testemunha deveria ser questionada sobre 7 questões quanto à suposta ofensa. Em qual período de 7 anos, presta atenção, em qual período de 7 anos, contando o ano sabático em que ocorreu, em que ano do período, ou seja, a cada 7 anos tinha um ano sabático. O ano sabático é um ano que o Senhor mandava guardar, preservar a terra, e tinha várias regras lá do que eles viviam naquela época. Então, a cada 7 anos eles resetavam esse contador. Então, hoje nós estamos no 4º ano desde o último ano sabático. Quando chegava no 7º, começava de novo. Eles viviam assim. Uma vez que uma testemunha ia testemunhar, ela tinha que falar em qual ano desse período sabático, foi no 3º ano, no 4º ano, em qual mês, em qual dia, em qual hora, em qual minuto desse dia aconteceu o fato. Tinha que falar exatamente isso para eles. Isso era uma das perguntas, né? E as testemunhas poderiam divergir, sim, em uma questão e em questões mínimas. Então, se tivesse 2 testemunhas que fossem lá na frente para falar, né, e uma divergisse da outra, em mais de uma questão, a gente vai fazer 7 perguntas. Vou chamar a Claudinha aqui na frente, por exemplo, vamos testemunhar. Claudinha, que dia aconteceu? Foi tal, 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 tal. E como é que foi? Foi tal, 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 tal. Ele estava usando essa roupa mesmo? Estava, não, beleza, volta lá. Agora vem o Felipe senta aqui. E o Felipe fala que erra o mês, ou erra o ano, as testemunhas são invalidadas. É como se elas estivessem mentindo. Por quê? Porque elas não falaram a mesma coisa. Olha como era sério o testemunho para eles aqui. Como era sério a veracidade dos fatos nesse momento. Então tá bom. Então, como eu falei, a execução acontecia no 3º dia. Então, durante esse dia de espera, eles não podiam beber álcool e eles não podiam comer. Era um jejum obrigatório. Para quê? Para que eles pudessem chegar no dia da execução e ter certeza do que eles estavam fazendo. Eles tinham que estar totalmente sóbrios e diante de Deus para punir uma pessoa que era da comunidade judia. Tá? Para vocês terem ideia, 2 pontos são importantes aqui. O acusado tinha total direito de apresentar testemunhas ou de falar em sua defesa. E se mesmo depois de condenado, vamos supor que eu tivesse indo ser apedrejado no caminho, e no caminho eu levantasse e falasse assim, opa, lembrei de uma coisa que eu posso falar em minha defesa. Existia um homem que andava com uma bandeira branca, que se ele levantasse a bandeira branca, todo mundo parava o que estava fazendo, voltava para o sinédrio, para ele poder falar o que ele tinha para falar. Porque podia ser que ele tinha uma informação tão importante para falar, que ia mudar o julgamento dele. Ele podia fazer isso 5 vezes. 5 vezes essa pessoa que estava sendo julgada, podia simplesmente falar assim, pera, eu esqueci de uma coisa.
E eles voltavam para o sinédrio e podia mudar totalmente o julgamento. Por que eu estou falando essas coisas para vocês? Porque nós vamos ver agora como foi de fato o julgamento de Jesus. Porque nós estamos vendo aqui que essas regras de julgamento que nós lemos aqui, elas serviam para uma coisa, para ter uma garantia, o máximo possível de garantia, de que quem estivesse sendo julgado com misericórdia, com base na verdade e justiça. E agora nós vamos ler, cronologicamente, como foi o julgamento de Jesus, para vocês verem se está de acordo com as regras que o Senhor instituiu. Vamos abrir lá então em João, vocês estão com o dedinho? João 18, do 12 ao 24. Só para vocês entenderem a ordem das coisas, né? Então Jesus foi preso, que Jesus tinha sido preso, e aí agora Jesus, nós vamos ler aqui que ele está sendo levado para Anás, tá? Anás era o sogro, sogro não, ele era ele é o sogro de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote naquela época, e Anás ele tinha sido sumo sacerdote algum tempo atrás. Só para vocês verem como é bizarro isso, o sumo sacerdote, ele era definido sumo sacerdote até a sua morte, historicamente. Assim foi no Antigo Testamento. Uma vez instituído um sumo sacerdote, ele era sumo sacerdote até morrer. Só que aqui a gente percebe que o sumo sacerdote trocava assim, ó, rapidamente. Por quê? Anás, ele foi trocado porque os romanos pediram para ele sair. E ele simplesmente aceitou porque ele tinha interesses, né? Se ele fala não, ou ele é assassinado pelo poder romano, ou eles minam o poder dele e tiram os benefícios que ele tinha. E a gente sabe que o que eles querem é poder. Então, vamos ler aqui a partir do 12. João 18, 12. Assim, o destacamento de soldados com seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Vamos parar aqui. Olha só, a gente vê, Jesus foi preso entre 1 e 3 horas da manhã. Então, era de noite, não era de dia, tá? Jesus é levado para a casa de Anás, que não era nada. Anás não era nada no templo. Ele era uma pessoa que tinha uma grande influência política. Ele tinha sido sumo sacerdote, mas não era mais. Mas ele foi levado para lá, tá? O que nós vamos ver que parece que acontece aqui? Que Jesus basicamente é levado para a casa dele para que Anás aponte algo a ser julgado e culpado. Para que Anás possa passar então para o sinédrio, pessoal, eu conversei com Jesus aqui e parece que vocês podem ir por esse caminho aqui para condenar ele, tá? Porque ele era um cara versado. Anás aqui, nesse momento, devia ter uns 80 anos. Então, ele era um homem com experiência religiosa, e nos meandros ali daquele sistema onde eles viviam. Então, por que o destacamento não leva Jesus para Caifás e para o sinédrio? Leva para Anás. Provavelmente, para que ele encontrasse algo e jogasse para o sinédrio já pronto o trabalho. Eu conversei com ele, ele falou isso, então agora é só vocês seguirem por esse caminho que vocês conseguem condenar ele, beleza? Então é por isso. Outro ponto importante aqui, eles foram levados para a casa dele, para a casa de Anás, eles não foram levados para o sinédrio, tá? Então a gente vai ver aqui que Jesus começa a ser interrogado na casa dele. E o que a lei fala? O que a lei dos judeus fala? O que a regra dos julgamentos fala? Que ele precisa ser julgado de forma pública. Então, por que a gente está começando em João? Porque lá em Lucas, o texto que a gente leu,
fala que quando amanheceu, Jesus foi levado para o Sinédrio. Porém aqui, o julgamento de Jesus está começando à noite. João relata que Jesus foi preso, que Jesus foi levado para a casa de Anás, à noite ainda, era de madrugada, e depois que ele sai da casa de Anás, ele vai para a casa de Caifás, para conversar lá de novo, e depois que ele sai de lá, aí ele é levado para o Sinédrio. Então olha só, Jesus é questionado e inquirido por Anás, depois ele é levado para a casa de Caifás oficialmente, onde ele encontra alguns homens do Sinédrio realmente, para ser julgado, ou pré-julgado, para ver se eles iam conseguir condenar Jesus, e depois ele é levado publicamente então ao Sinédrio, com a bagunça toda armada já. O cenário está montado, o palco já está armado para condenar Jesus. A gente vai ver que não existia nenhum tipo de regra sendo aplicada, e que Jesus estava sendo simplesmente tratado como, a sua destino é certo, isso é mera formalidade. A gente só precisa ter algo para a gente poder se apoiar moralmente, para falar, não foi à toa que a gente matou ele. Então é isso que eles estão buscando, tá? Então aqui está falando de Pedro. Simão Pedro e outros discípulos estavam seguindo Jesus, a partir do 15, por ser conhecido do sumo sacerdote. Este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu, não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava de pé com eles aquecendo. Então, nesse momento, Pedro nega Jesus pela primeira vez, e agora começa o interrogatório de Anás com Jesus. Verso 19. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disso em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus, se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se eu falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Olha só, aqui Anás começa a interrogar Jesus e não encontra nada. E faz o quê? Caifás, toma aí esse cara, porque eu não consegui resolver. Jesus vai de mãos amarradas a Caifás agora. Ou seja, isso acontece. Nesse meio tempo, quando Jesus estava indo para Caifás, pensa só, Jesus, eu estou tentando montar na cabeça de vocês essa cena para vocês entenderem. Jesus foi preso na montanha, eles levaram ele para a casa do sumo sacerdote. Quando eles estavam indo para lá, quando Jesus estava lá dentro, Pedro nega a primeira vez. Quando a mulher chama Pedro para entrar na casa, vem aqui, que parece que você é amigo do outro discípulo, né? Pode entrar aqui que está frio. Você não era discípulo dele? Pedro fala, não. Então ele nega. Jesus é questionado por Anás, Anás não acha nada, manda ele de volta. Agora quando Jesus sai, e Pedro vai seguindo Jesus, porque Jesus está indo sendo levado para Caifás, Pedro nega Jesus mais 2 vezes no caminho. 2 vezes Pedro nega. Então, cronologicamente, essa é a sequência de eventos que acontece, tá? E agora nós vamos lá para Mateus. Nós vamos lá para Mateus, onde a gente vai ler a próxima etapa desse julgamento. Mateus 26, 57 a 68. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio, lembra bem, sinédrio são 71 pessoas aqui, tá? Eram necessários 23 para condenar uma pessoa. Porém, 3 horas da manhã, 71 estavam reunidos. Por quê? Porque eles tinham muito interesse nisso, né? Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram, embora se apressassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram 2 que declararam,
este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que eles fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. Então Jesus aqui ele não fala nada. Não tem necessidade de Jesus responder. Jesus não precisa responder nada, porque Jesus não fez nada. Eles estão tentando encontrar... Olha o que a gente acabou de ler. Vocês lembram a quantidade de regras que eu li aqui, para uma testemunha poder testemunhar? E como eles tinham mecanismos para proteger o acusado de uma condenação injusta? Mas no verso 59, que a gente acabou de ler, eles falam que os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. O silêncio de Jesus aqui, ele é um silêncio de dignidade, ele é um silêncio da majestade dele. Jesus não tinha que responder a esses homens. Jesus não tinha que ficar, mas veja bem, o testemunho dele é falso, mas veja bem, vocês estão fazendo errado. Jesus aqui estava cumprindo a profecia, como uma ovelha muda levada ao matadouro. Ele está se calando diante dos seus tosqueadores. Para pensar. Diante de tudo isso que está acontecendo com Jesus, e ele não fala nada. 71 homens olhando para ele, perguntando, isso aqui que a gente leu, provavelmente não tem metade das coisas que aconteceram. Provavelmente não tem metade das perguntas, das ofensas, das coisas que aconteceram com Jesus. E Jesus em silêncio. A injustiça, as trevas e o mal estavam totalmente imbuídas, focadas, estavam totalmente comprometidas com uma missão: acabar com a vida desse homem. E ele estava em silêncio. Você imagina o desespero dos seus acusadores. E outra coisa que é muito importante a gente notar: o sinédrio, ele não tem o papel de acusar. O sinédrio tem o papel de julgar. Assim como um tribunal. Não sei quantos de vocês aqui estudaram direito, mas o papel de um juiz não é acusar alguém. O papel de um juiz é julgar algo que outra pessoa acusa, no caso no Brasil, o Ministério Público, um promotor de justiça, acusa um réu e o juiz ouve aquelas informações e julga o caso. O sinédrio aqui está agindo como um acusador. A gente vê que o sinédrio, ele está acusando Jesus, ele está buscando algo para condenar. Eles estão desesperados. A chave que abre o nosso entendimento aqui está lá na morte de Lázaro e na ressurreição de Lázaro. Vamos abrir em João 11:45. Evangelho de João, capítulo 11, verso 45. Essa cena que nós vamos ler agora acontece imediatamente depois que Jesus ressuscita Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro e isso acontece pouco tempo antes de Jesus entrar em Jerusalém. Então, nós estamos no ápice, no clímax, um pouco tempo antes dele chegar nas mãos desses que agora o julgam. Vamos ler lá, João 11:45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, ou seja, ressuscitou Lázaro, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio. Então Jesus estava lá, na casa de Maria. Essas pessoas se reuniram, foram lá contar para os fariseus juntaram o sinédrio, enquanto Jesus estava lá na casa da Maria, o sinédrio estava lá reunido, conspirando contra Jesus.
E aí eles perguntam: o que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar quanto nossa nação. Vou ler de novo, o verso 48. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão o nosso lugar como a nossa nação. Que lugar é esse? Esse lugar vocês podem trocar isso por poder. Vocês podem trocar isso por status. Vocês podem trocar isso por condição financeira religiosa. Basicamente, eles estão preocupados com a empresa deles, chamado Sinédrio. É como se eles fossem empreendedores que vão perder a fonte de renda deles. É como se eles fossem pessoas poderosas que vão perder tudo aquilo que eles têm de influência. E aí continua, 49. Então um deles, chamado Caifás, que é o Caifás agora, que nós estamos lendo, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? 51. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. Nesse momento, nessa única fala de Caifás, Caifás foi tomado pelo Senhor e ele profetizou isso do Senhor. É isso que está falando aqui. Que nesse momento, ele realmente foi um sumo sacerdote, porque ele profetizou algo que aconteceria. Isso não veio dele, veio do Senhor para ele. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E foi o que aconteceu. 52. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num povo. E o 53. E daquele dia em diante, eles resolveram tirar-lhe a vida. A partir daquele dia que Jesus ressuscitou Lázaro, o Sinédrio estava totalmente focado, totalmente investido com uma missão: tirar a vida de Jesus. O Sinédrio, que representa a elite do povo de Deus, a liderança do povo de Deus, que representava uma instituição que deveria exercer justiça e misericórdia, estava investida em preservar o seu poder. Qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência, pessoal. Mas é isso que está acontecendo aqui. Os homens de Deus estão conspirando contra o Filho de Deus. Então agora nós vamos voltar lá para o texto que a gente estava lendo em Mateus. Mateus 26. A partir do 63. Mas Jesus permaneceu em silêncio. E o sumo sacerdote lhes disse: eu exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. 64. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou. Uma pausa aqui, porque é importante a gente entender isso aqui. O sumo sacerdote não podia rasgar as próprias vestes. Em Levítico, tem um versículo, eu vou ler para vocês, está lá em Levítico 21:10, fala assim: o sumo sacerdote, aquele entre seus irmãos, cuja cabeça tiver sido derramado o óleo da unção, e que tiver sido consagrado para usar as vestes sacerdotais, não andará descabelado, e nem rasgará as roupas em sinal de luto. Então ele não podia rasgar as vestes dele. Ele não podia fazer isso. A única ocasião que ele podia fazer isso é se acontecesse uma blasfêmia contra o nome do Senhor. E foi o que ele disse aqui. Porque o próximo, logo depois ele fala: blasfemou. E também, lá em Levítico 24:16, a pena para blasfêmia é a morte contra o Senhor. Então, era isso que eles precisavam, né? E agora, continuando, por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia.
O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então, alguns lhe cuspiram no rosto e lhes deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: profetiza-nos, Cristo, quem foi que bateu em você? E agora esse texto de Mateus nos joga de volta para o nosso texto de Lucas, que começa nesse momento onde nós paramos em Mateus. Então vocês veem, Jesus saiu e foi julgado, conversar com Anás para ver se encontrava alguma coisa. Anás não encontrou e mandou para Caifás, de noite. Isso está acontecendo à noite. Então ele foi enviado para a casa de Caifás, onde todo o sinédrio estava reunido, 71 homens, na casa dele, em um lugar que não era público, era de noite, as testemunhas eram falsas, eles estavam completamente em desacordo com as regras deles mesmo. E eles estavam fazendo isso para quê? Para achar em Jesus alguma coisa. Tanto que aqui ele pergunta: o que vocês acham? Está suficiente? E todos eles falam: ele é réu de morte. Então agora é como se eles falassem assim: então beleza, então agora a gente espera amanhecer e a gente replica isso, porque senão a comunidade não vai aceitar. As regras são claras, a comunidade não vai aceitar isso. E aí então agora no nosso texto de Lucas a gente começa aonde Mateus terminou. Os homens que estavam detendo Jesus, Lucas 22, 63. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriram seus olhos e perguntaram: profetiza, quem foi que bateu em você? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. E agora, no verso 66, começa o julgamento público de Jesus. De dia, tentando mais ou menos parecer alguma coisa legal, alguma coisa dentro das próprias regras que eles têm mesmo. E aí, ele fala, no 66, ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes, quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. E Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim. Aqui, a gente vai começar a ver, e eu propositalmente não quis entrar nesses aspectos nos outros textos, porque o nosso texto hoje é de Lucas, não é de Mateus, nem de João, nem de Marcos. Então agora, a gente vai começar a ver que os frutos do que aconteceu lá no Getsemane. Lá no Getsemane, Jesus tem um momento que ele aceita e que ele vai cumprir a vontade de Deus. Ele estava angustiado, ele estava totalmente agonizando, suando sangue, mas ele se submete à vontade de Deus. E ele entende que a partir de agora começa o fim do ministério dele. Então, em vários momentos na história, a gente vê Jesus falando para as pessoas, por exemplo, quando Pedro chega e fala: tu és o Cristo, e ele fala para Pedro que aquilo veio do Senhor, ele fala: mas não contem que eu sou o Cristo por aí. Em vários momentos Jesus faz milagres e fala: não conta. As pessoas falam que ele é o Cristo e ele fala: não fala. Chamam ele de ungido e ele fala: mas não fala para ninguém. Mas a partir de agora, a partir do Getsemane, acabou. Acabou. Jesus agora vai assumir publicamente a identidade dele. Porque ele sabia que a partir do momento que ele assumisse a identidade dele publicamente, ele seria perseguido e executado. Porque, para um judeu, o Messias não ia ser o Filho de Deus. O judeu acha que o Messias, o Cristo, ele pode ser um homem qualquer, assim como João Batista. Alguns achavam que João Batista era o Messias. Mas o judeu nunca achou que o Messias seria o Filho de Deus. São duas pessoas separadas para eles. O Messias é um, que viria libertá-los da escravidão, na cabeça deles, da escravidão dos romanos, e o Filho de Deus é outra pessoa, muito importante também, porém outra pessoa. Eles nunca pensaram que que o Messias seria o Filho de Deus, tanto que, quando Jesus fala que ele é o Messias, que ele é o Cristo, eles não condenam, mas quando Jesus fala que ele é o Filho de Deus,
aí é blasfêmia. Se para eles o Messias e o Filho de Deus fossem um só, quando Jesus falasse que ele é o Messias, automaticamente ele estaria dizendo, eu sou o Filho de Deus, e ele estaria condenado. Mas não são. Então, quando Jesus fala que ele é os dois de uma só pessoa, para um judeu aquilo assim, explode a cabeça. É demais. Entendeu? Então, quando Jesus aqui, ele pega e fala, se você é o Cristo, diga-nos, eles estão perguntando, se você é o Messias, diz-nos. E Jesus fala, se eu vos disser, não crereis em mim. Porque Jesus sabe que não importa o que ele fale aqui, ele pode falar qualquer coisa. Ele podia falar, vocês estão errados. Ele vai ser condenado. Ele vai ser. Porque Jesus sabe qual é o destino dele. Sabe por que ele veio. Sabe qual é o cálice que ele precisa beber. Então, nesse momento, Jesus não está nem tentando. Ele sabe que ele precisa falar uma coisa para dar início à sua crucificação. E ele fala, se eu vos disser, não crereis em mim, e se eu vos perguntar, não me respondereis. Porque, não sei se vocês lembram, lá atrás, tem uma cena, se eu não estou enganado, eu não lembro onde que está, depois eu posso achar. E Jesus chega, eles perguntam, vou ter que achar isso, espera aí. Acho que é no 20. Não vou achar agora. Depois eu passo para vocês. Mas quando Jesus faz uma pergunta para eles capciosa, e eles não respondem, e eles pensam, bom, se eu falar que ele era... Como que é esse texto? Você lembra onde está, Felipe? Cara, não vou... Enfim, deixa eu seguir. É o 23? 23. É no 20, é isso mesmo. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo, no 20, verso 1, e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes e os mestres das leis e líderes religiosos lhe perguntaram, com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Ele respondeu, eu também farei uma pergunta, digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si dizendo, se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam, não sabemos. E disse então Jesus, tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Então aqui, nesse texto, quando Jesus fala que, aqui no 22, no verso 68, se eu vos perguntar, não me respondereis, ele está se referindo àquilo. Ele está se referindo que, muito provavelmente, vocês vão se esquivar de qualquer coisa que eu falar aqui. Então, não vou falar. E aí, 69, ele fala, mas, a partir de agora, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. A partir de agora, a partir de hoje, a partir desse momento, eu vou tomar a minha posição de glória. De novo, para eles isso, Jesus basicamente disse assim, olha, eu não vou responder se eu sou o Cristo não, porque se eu falar, vocês não vão me responder, nós vamos ficar naquela, vocês vão ficar se esquivando, entendeu? Vocês não conseguem. Então é o seguinte, e aí Jesus fala com todas as letras, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. E aí eles falam, pera, agora eu acho que eu peguei alguma coisa aqui para condenar esse cara. Então você é o Filho de Deus? Eles perguntam no 70 para ele. Por que eles perguntam isso? Porque Jesus fala que a partir de agora ele, o Filho do Homem, vai estar sentado à destra do Todo-Poderoso. E aí a resposta de Jesus é, vós estáis dizendo que eu sou. E essa resposta eu sei que pode parecer confusa para a gente. Pode parecer assim, Jesus não falou que era. Mas essa resposta quer dizer o seguinte, eu não vou negar. E eu não colocaria desse jeito que vocês estão falando, não. Mas já que vocês estão falando, então ela é uma resposta afirmativa que não quer dizer assim, sim.
Não é um explícito sim, quer dizer, mas é um sim. É um sim implícito na resposta dele. E eles entendem dessa forma. Se Jesus não negou, porque Jesus podia ter falado aqui, não. E se livrado. Provavelmente se Jesus tivesse falado não aqui, ele teria saído dali. E não teria sido condenado. Porque eles não iam ter achado nada. Porém, Jesus disse, não negou. Ele falou, já que vocês estão falando, é isso aí. São vocês que estão falando. É a mesma resposta que ele dá para Pilatos depois. Então, a partir desse momento, meus irmãos, Jesus sabe o que vai acontecer com ele. Porque agora, publicamente, Jesus afirma quem ele é. Ele afirma que ele é o Filho do Altíssimo. Ele é Deus. Jesus está falando para eles, vocês estão olhando para Deus. Vocês estão julgando Deus. Vocês armaram esse palco, conspiraram, foram injustos, cuspiram, chutaram, desrespeitaram todas as regras que vocês mesmos impuseram. Colocaram todo tipo de armadilha para que ele caísse. Tudo isso sendo feito para condenar aquele que um dia vai ser o juiz no tribunal. Eles foram totalmente injustos e julgaram ele totalmente, com total injustiça, naquele que não tinha um defeito, naquele que não tinha um pecado, naquele que ficou em silêncio durante toda essa injustiça. Mas Jesus vai julgar eles com justiça. Jesus, que é o Filho de Deus, vai julgar eles com base na palavra de Deus, com base naquilo que é santo e que é perfeito. Jesus não vai ter exceções, ele não vai atrás de falsas testemunhas. A única coisa que Jesus vai querer saber desses homens, quando eles chegarem no tribunal de Cristo, é: vocês têm sangue ou não têm sangue na testa? Vocês foram lavados pelo sangue do Cordeiro ou não? Porque aqui, nesse momento, Jesus era o único sumo sacerdote. Porque esses aqui são de Araque. Eles podiam ter o título ali naquele momento. Mas Jesus, ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. É aquele que não tem fim. E sendo sumo sacerdote, o sumo sacerdote tinha um papel muito importante, que era trazer o cordeiro para ser imolado, para expiar os pecados. Isso acontecia. A Páscoa, esse momento aqui, é sexta-feira de Páscoa. É a sexta-feira que marcava a Páscoa. A Páscoa, quem aqui sabe como a Páscoa foi instituída? Levanta a mão. A Páscoa foi instituída no momento que Deus tirou o povo do Egito. Naquele momento que Deus manda aquela praga. Não sei se vocês lembram da praga da morte dos primogênitos. Deus chega e fala: peguem um animal, um cordeiro ou um cabrito, sem defeito, e molem ele. Se o vizinho de vocês não tiver condição, divida e parta no meio. Pega o sangue e passa na porta. Isso está lá em Êxodo capítulo 12, se alguém quiser ler depois. Passa na porta, porque o meu anjo da morte vai passar e vai levar todo lugar, toda casa que não tiver essa marca de sangue, ele vai entrar e a morte vai entrar junto. E Deus manda que o povo continue fazendo isso perpetuamente. Lá em Êxodo, vamos abrir, eu acho importante a gente ler, porque a gente está chegando na Páscoa, e isso é extremamente importante para um cristão. Capítulo 12, verso 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa.
Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como a festa do Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento, e no primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do 1º ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º, e não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida. Enfim, aqui ele vai dando mais instruções. Mas aqui, esse é o momento que o Senhor institui a Páscoa. E agora, nesse momento, muitos anos depois, agora nesse momento Jesus está na sexta-feira de Páscoa. E ele chega lá, diante do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, na Páscoa, a gente sabe que ele precisa imolar um cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus é o cordeiro. Mas quem é o sumo sacerdote que imola o cordeiro? Jesus. O nosso sumo sacerdote é Jesus. E o cordeiro também é Jesus. É Jesus quem dá a sua própria vida. Ninguém a pode tirar. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está diante desses homens, sabendo que o que ele está fazendo ali é ele se imolando de uma vez por todas, por nós. Por esse motivo, Jesus está em silêncio, porque ele sabe a grandiosidade, a importância e o significado que essa obra tem, não na vida dele, mas na nossa. Nesse momento, Jesus está constituindo um povo. Nós nem povo éramos antes de Jesus, e agora nós estamos aqui como igreja. Queridos, esse julgamento é um show de horrores. Esse julgamento é um palácio das trevas montado para receber aquele que é o Filho do Altíssimo. Mas nós sabemos, e nós vamos chegar lá, que Jesus venceu a morte, que Jesus foi imolado de fato, mas ele ressuscitou. E o que eu quero conversar com vocês aqui hoje, depois de toda essa exposição, é que nós entendamos a injustiça desse mundo. Porque nós estamos falando de homens que conheciam a palavra, que temiam ao Senhor, homens que estavam diante do Altíssimo. Esses homens, esses fariseus, eles não eram nécios, eles não eram burros, nem imprudentes. Eles conheciam o Senhor, eles sabiam da mão poderosa dele, mas eles tinham por muito mais estima o poder deles, por muito mais estima o status que eles tinham na comunidade. Para eles, muito mais importante do que a palavra, do que saber que, porque eles sabiam que Jesus era o Messias, eles sabiam. Jesus tinha restaurado a orelha de um homem horas atrás. Jesus tinha ressuscitado Lázaro dias atrás. Jesus tinha cumprido todas as profecias, mas a gente não vê eles falando assim, no privado, esse não é o Messias. A gente vê eles falando, se ele continuar, as pessoas vão crer nele, e nós vamos perder nosso poder, nossa posição de status. Lá no livro de Atos, quem está vindo na quarta-feira, a gente vê que depois que Jesus ressuscita, os guardas chegam para os fariseus no Sinédrio e falam que Jesus tinha ressuscitado. Eles pagam os guardas, pagam eles
para que eles não contem para ninguém que Jesus ressuscitou. Então, eles não estão fazendo isso porque eles não achavam que Jesus era o Messias. Eles sabiam que Jesus era o Messias. Eles estão fazendo isso porque eles estão preservando a posição deles. É pior do que a gente imagina. Esses homens são canalhas. Esses homens, eles são agentes de Satanás aqui mesmo. E tudo isso está acontecendo, a gente pode pensar assim, meu Deus, tudo saiu do controle, e agora? Queridos, isso aqui aconteceu porque Deus decretou que aconteceria assim. Deus não perdeu o controle. Esses homens estão fazendo isso porque Deus determinou. Ah, mas e aí? Como assim? E agora? Quer dizer que eles vão ser inocentados por isso? De maneira nenhuma. Todos eles vão ser julgados por seus atos. Essa é a soberania do Senhor. O Senhor quer, o Senhor determina, e nós somos responsáveis. Então, esses homens são responsáveis por isso que eles fizeram. Ou vocês acham que poderia simplesmente, sei lá, alguém dar uma espadada na cabeça de Jesus, Jesus morrer ali, acabou o plano de Deus. Jesus não foi crucificado, todas as profecias vão se cumprir, entendeu? Ou Jesus tropeçar, quebrar o pé e deixar para depois isso tudo acontecer. As coisas não são deixadas ao acaso. Deus é o Senhor de tudo. Então, Jesus sabia disso, ele sabe disso, e é por isso que ele está calmo, em silêncio, esperando chegar o seu momento em que ele vai se tornar pecado por nós. Sabendo isso, sabendo que esses homens são injustos dessa forma, que dirá nós hoje, que vivemos em meio de homens que nem a palavra conhecem? Como pode nós esperarmos que o mundo seja justo? Esperarmos que o mundo nos dê esperança, que o mundo nos traga coisas boas, sendo que eles estão apoiados no príncipe das trevas, no príncipe desse mundo, e não na palavra do Senhor. Se o Sinédrio fez isso, e hoje? O que vai acontecer? Eu devo mirar com a injustiça? Com certeza. Mas a minha esperança está nisso? De maneira nenhuma. Minha esperança de maneira nenhuma está nisso. Está nesse mundo, em como ele vai me julgar, em como ele vai acontecer. E o outro lado disso é, o que você que não conhece a Jesus, eu não sei se tem alguém aqui hoje, mas qual é a sua opinião sobre Jesus? Porque esses homens sabiam quem Jesus era. Hoje, eu estou te contando quem Jesus é. Se você, hoje, sabendo isso, não clamar ao Senhor, Senhor, eu quero me render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. E confessar que Ele, de fato, é o Filho de Deus que morreu na cruz para me salvar, o seu destino é o mesmo desses homens. Porque, queridos, Jesus vai ser justo. E todo aquele que o anjo da morte passou e não tinha sangue na porta, ele entrou. E quando a morte vier, eterna, que é a gente ser lançado no inferno, quando a morte vier, quando nós formos para o grande tribunal, onde esses homens e nós seremos julgados, nós não tivermos o sangue, Jesus vai olhar para nós e vai nos julgar com base nas nossas obras. E as nossas obras nunca vão ser satisfatórias. Você pode ter feito tudo de bom que você quiser. Você pode ter feito grandes maravilhas aqui no mundo, mas nunca vai ser suficiente. Porém, se você tiver sangue do Cordeiro Pascal, esse Jesus, que se tornou Cordeiro e que substituiu de uma vez por todas, todo o sacrifício que nunca foram suficientes, você vai ser marcado com o sangue dele, vai ser lavado pelo sangue dele. E Deus vai olhar para você no dia daquele julgamento e vai falar, meu filho. Jesus vai falar, eu te conheço. Vai te chamar pelo nome e vai falar, você tem pecado, mas você não é culpado. Mas você foi justificado. O preço foi pago por você. Vem, vamos cear junto. Seja bem-vindo às bodas do Cordeiro. Queridos,
Essa mensagem de hoje, ela é um pouco fatídica, cheia de fatos, cheia de tempos, regras, mas eu quis trazer para vocês um pouco aqui, daquele momento aqui, do que estava acontecendo naquele momento, das regras, do contexto, para a gente entender quão perverso é o homem. Mas eu também quero que vocês entendam que esse que é o Filho de Deus, que nesse momento afirma que ele é o Filho de Deus, isso não é leve. Ele é o único na história que venceu a morte. Ele é o único na história que nos dá a salvação pela graça e pela fé. Então, não é leve isso. Entender o julgamento de Jesus, porque agora Jesus foi julgado pelo Sinédrio. Nas nossas próximas encontros, Jesus vai ser julgado pelos homens. Ele vai ser enviado para Pilatos, para Herodes e Pilatos de novo. Vai ser a mesma coisa que aconteceu aqui. Ele foi levado para Anás, Caifás e depois publicamente. 3 vezes julgado pelo corpo religioso da época e 3 vezes julgado pelos homens e culpado em todas, de forma inocente. Não teve uma pessoa que se levantou e falou a favor de Jesus. Pilatos, que nem conhecia o Senhor, que serviu ao imperador romano, quis livrar Jesus. Mas aqueles que conheciam o Senhor foram incoerentes e queriam a cabeça dele para poder preservar o seu poder. Então esse é o nosso Salvador. A gente pensa muitas vezes, a gente fica tentando entender e a gente não tem dimensão da humilhação que foi isso para Jesus. Lá em Atos, no capítulo 20, no final e no começo do 21, Paulo é colocado diante do Sinédrio. E em um certo momento lá, Paulo responde e ele toma um tapa na cara, assim como Jesus tomou também quando ele respondeu ao sumo sacerdote. Jesus ficou quieto, mas Paulo lá em Atos, ele vai responder. Ele responde: como ousa bater na minha cara, sendo que a lei não permite que você faça isso? E chama ele de parede branca, sei lá como é que é, parede esbranquiçada, que é como se fosse tipo os túmulos, os sepulcros caiados que Jesus fala, que são aqueles que são pintados de branco, tentando mascarar a morte, né, para transformar a morte numa coisa bonita. Então, Paulo chega e chama Paulo revida. E a gente tem um exemplo de Paulo na nossa vida. A gente vê Paulo como um homem a ser admirado. Porém, quando Paulo toma um tapa na cara, ele revida. Mas Jesus, que é o Filho de Deus, toma um tapa na cara e fica quieto. Então, é esse homem que nós devemos buscar. É esse homem que nós devemos imitar. É esse homem que é o nosso Salvador. Se você hoje não conhece Jesus pessoalmente, você só conhece de ouvir falar. Se você hoje não conhece esse que deu a vida por aqueles que não merecem nada, eu não mereço. Eu não mereço que um homem passe isso por mim. Ainda mais aquele que não tinha nenhum pecado, aquele que não tinha nenhuma mancha. Se você não conhece, hoje é o dia. É hoje o dia. Hoje é o dia de você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e clamar ao Senhor por misericórdia. Eu quero conhecer o teu filho. Porque é só nele que existe salvação. Amém? Paizinho amado, obrigado, Pai, por esse momento juntos. Obrigado, Paizinho, porque todas as coisas provêm de Ti. E eu te agradeço porque um dia o Senhor mandou o Teu Filho. E Ele, assim como um cordeiro mudo, foi imolado por nós, Pai. Paizinho, eu te agradeço porque nós não merecíamos, porque nada era devido a nós, nós que somos imundos, injustos, e nascemos filhos de Satanás, Pai. Te agradecemos porque um dia o Senhor nos adotou. O Senhor nos fez teus filhos, e te peço, Pai, que o Senhor converta cada coração aqui que não conhece o Senhor ainda. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.